Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial é destinada a comemorar os 52 anos do SENAC do Distrito Federal, nos termos do requerimento número 520 de 2019, do senador Exalci Lucas e outros senadores. Convido para compor a mesa o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal, FEComércio, e dos conselhos regionais do SENAC-DF e do SESC-DF, o senhor Francisco Maia Farias. Deixa. Convido também para compor a mesa o diretor regional do SENAC-DF, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, senhor Antônio Tadeu Peron. Tá bem. Bom, senhor. Obrigado. Convido também o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Pará, senhor Sebastião de Oliveira Campos. Convido também o diretor de Educação Profissional do SENAC-DF, Serviço Social de Aprendizagem Comercial, o senhor Gustavo Henrique Escobar Guimarães. Convido também a gerente de Relações Comercial do SENAC-DF, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, a senhora Margarete Bicalho. Convido ainda, representando aqui a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, o assessor de Relações Institucionais do SENAC, Departamento Nacional, senhor Antônio Henrique Borges de Paula. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional do Brasil, executado pelo coral do Senado. Em seguida, a música Odeon, de Ernesto Nazaré, também interpretada pelo coral da casa.
Passamos agora à exibição de vídeo institucional. O nosso jeito de pensar o mundo é pensar no que realmente tem valor. Investimos há mais de 50 anos em educação profissional no Distrito Federal porque acreditamos no valor do conhecimento, no valor da experiência, da inovação, no valor das pessoas. E é por acreditar nisso que celebramos os mais de 1 milhão de alunos matriculados em todos esses anos de atividade. 1 milhão de determinados, 1 milhão de sonhadores, 1 milhão de trabalhadores. O Senac oferece cursos para quem quer mudar de vida sim, porque valorizamos quem acredita que é possível, quem batalha, quem estuda, quem se dedica. Porque acreditamos que conhecimento sem prática não existe. Aprender de verdade é pôr a mão na massa, é aprender fazendo e fazer aprendendo. É com o apoio do comércio, com a força dos negócios, com a contribuição dos empresários do Distrito Federal que o Senac existe. É graças a eles que trabalhamos dia e noite para oferecer o melhor em tecnologia, infraestrutura e professores qualificados. Porque a gente sabe que incerteza pode sim virar oportunidade, que emprego se conquista, não cai do céu, que o futuro começa com o primeiro passo dado hoje, agora. E para fazer essa diferença na vida das pessoas, é preciso fazer diferente, abrir portas e oferecer caminhos. E é isso que fizemos. Criamos um banco de oportunidades, um jeito inteligente de unir empresas e alunos, que conecta a vontade de aprender com vontade de produzir. Isso é pensar grande, mesmo nas pequenas coisas. É por isso que estamos nos 4 cantos do Distrito Federal, para poder oferecer todas essas possibilidades, não só para uns e outros, mas para todos. Para quem busca aprender uma profissão ou para quem quer se aperfeiçoar. Para quem procura novos caminhos ou para quem quer dar mais um passo na carreira. Isso é ser Senac, é estar perto. Para você ir mais longe, é formar profissionais e transformar pessoas. Senac, educação profissional mudando vidas. Acompanharemos agora a apresentação da senhora Niedia Genari sobre os 52 anos do Senac DF. Boa tarde, senhoras e senhores. As histórias marcam, inspiram, emocionam, divertem, ensinam, são inventadas ou reais. Por isso, nessa tarde, eu convido cada um de vocês a uma viagem por uma história real e inspiradora. Então, apertem os cintos da imaginação, ou soltem se preferirem, e conheçam comigo a história do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, que completa neste ano 52 anos de atuação no Distrito Federal, tendo alcançado mais de 1,5 milhão de alunos matriculados. De caráter privado, a organização contribui para a superação dos problemas sociais e econômicos do país, por meio da capacitação profissional de trabalhadores das áreas de comércio de bens, serviços, turismo e saúde. É mantido pelas empresas desses setores, que destinam uma contribuição compulsória para a instituição. O SENAC, Distrito Federal, integra o sistema FEComércio DF, que inclui ainda a Federação do Comércio do Distrito Federal, o SESC DF e o Instituto FEComércio. As atividades do SENAC no Distrito Federal iniciaram em 1967, quando começou a oferecer à população cursos de formação inicial e continuada. Naquela época, a instituição era uma delegacia executiva regida pelo SENAC Rio de Janeiro. No auge da valorização do ensino profissional, deu-se início aos trabalhos de implantação definitiva da delegacia do SENAC em Brasília. E começaram as articulações para parcerias com empresas, escolas, sindicatos, órgãos públicos, entre outros.
A instituição inaugurou a sua primeira unidade no edifício José Severo, no setor comercial sul, com o curso de datilografia. Em 1º de janeiro de 1980, transformou-se em administração regional, sob a direção do presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal na época, Dr. Newton Egídio Rossi. Definitivamente consolidado, o SENAC Distrito Federal, que sempre teve no Departamento Nacional seu ponto de apoio e de coordenação geral, expandiu de forma bastante expressiva seu campo de atuação, para além das fronteiras do setor terciário. Em 2005, em parceria com o SENAC Nacional, a instituição passou a ter cursos de pós-graduação, lato sensus, ministrados na modalidade de educação à distância. Os cursos receberam credenciamento do Ministério da Educação com nota máxima. Em 2007, com a inauguração da Faculdade de Tecnologia SENAC Distrito Federal, disponibilizou também cursos de graduação tecnológica e pós-graduação na modalidade presencial. Durante todos esses anos, a instituição vem inovando as suas propostas de formação profissional, ampliando as oportunidades de acesso às suas programações, buscando formas e recursos para a manutenção de qualidade e sintonia com a demanda do mercado. A instituição oferece mais de 300 cursos nos níveis básicos, técnico e tecnológico, disponibilizando para a sociedade em forma de rodízio. A cada trimestre, novos cursos são incorporados. As áreas de atuação são artes, comércio, comunicação, gestão, idiomas, imagem pessoal, informática, saúde, turismo e hospitalidade. Atualmente, com mais de 1,5 milhão de alunos, a Faculdade de Tecnologia SENAC Distrito Federal oferece 5 cursos de graduação: Análise e Desenvolvimento de Sistema, Gestão Comercial, Marketing, Gestão de Recursos Humanos e Gestão da Tecnologia de Informação. Além disso, disponibiliza 19 cursos de pós-graduação. O SENAC atua em todo o Distrito Federal. Nas regiões administrativas onde não possui centro de educação profissional, oferece via ações móveis cursos por meio de 4 carretas escolas: gastronomia, moda, beleza, informática e saúde. Também atua em espaços cedidos por meio de parcerias com igrejas, escolas, administrações regionais, entre outras instituições. O SENAC Distrito Federal dispõe ainda de uma editora, inaugurada em setembro de 2004. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, com o objetivo de incentivar e dar suporte às novas produções literárias no segmento de livros científicos, técnicos e profissionais, disseminando conhecimento em diversas áreas direcionadas para os cursos da instituição, bem como promovendo intercâmbio bibliográfico com os demais membros do Sistema S. A editora SENAC é responsável pela publicação de 128 títulos e 305 reedições, tendo mais de 615 mil exemplares comercializados. Nesses 15 anos, conquistou 7 prêmios internacionais. E também foi finalista do Prêmio Jabuti, com as obras O Silêncio da Doença de Alzheimer e Comunicação por Línguas Brasileiras de Sinais. Por meio da Gerência de Relações Comerciais, o SENAC do Distrito Federal oferece também programas de treinamento e cursos e palestras desenvolvidos de forma customizada para as empresas, sem custo, para diagnosticar as necessidades, preparando e formando funcionários para melhorar a qualidade do desenvolvimento das atividades profissionais. Os cursos podem ser adaptados de acordo com a necessidade do empresário e são oferecidos tanto para funcionários quanto para o próprio empresário, da rede pública ou privada. Para os empresários que estão em busca de mão de obra especializada, o SENAC Distrito Federal oferece um programa que ajuda a encontrar o profissional que melhor se encaixa ao perfil desejado, indicando para entrevistas de emprego ex-alunos do SENAC. O Banco de Oportunidades tem o objetivo de contribuir para a inserção no mercado de trabalho dos alunos que concluíram com aproveitamento
os cursos oferecidos pelo SENAC, ao mesmo tempo que atende à demanda dos empresários por profissionais qualificados. Entre 2018 e o primeiro semestre de 2019, a instituição disponibilizou 1.118 vagas. Encaminhou para entrevistas de emprego 2.822 ex-alunos, para 489 empresas cadastradas. O Banco de Oportunidades é um programa gratuito de divulgação de vagas e encaminhamento de ex-alunos aprovados pelo SENAC-DF. Para participar, é necessário que tanto os estudantes quanto as empresas preencham um formulário no site do SENAC. São apenas 52 anos de histórias. Temos certeza que muitos outros anos de benefícios e contribuições à sociedade do Distrito Federal virão. Eu sou apenas uma contadora de histórias, mas muito me honrei de contar uma história tão bela quanto a do SENAC ao Distrito Federal. Em nome dos senadores Alci Lucas e de toda a sua equipe, eu sou Niedja Genari, contadora de histórias. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente da FEComércio do Distrito Federal, senhor Francisco Maia Farias, também o nosso presidente da Federação do Comércio do Estado do Pará, senhor Sebastião de Oliveira Campos, nosso diretor regional do SENAC-DF, senhor Antônio Tadeu Peron, nosso diretor de Educação Profissional, senhor Gustavo Henrique Escobar Guimarães, nosso gerente de Relações Comerciais do SENAC, a senhora Margarete Bicalho, e também aqui o representante da Confederação Nacional do Comércio, CNC, o senhor Antônio Henrique Borges de Paula. Cumprimentar aqui os alunos, os nossos funcionários, servidores do SENAC, do Sistema S, da FEComércio, senhores convidados, senhoras e senhores. Eu vou contar aqui uma história que aconteceu comigo. Já a contei antes, mas sempre a relembro, não só para mim, pessoalmente, mas para continuar lutando. O ano era de 2008, eu estava em Planaltina para a inauguração de um programa que tínhamos acabado de lançar no governo. Era o DF Digital, que se destinava a fazer a inclusão digital daqueles que não tinham oportunidade de chegar ao mundo moderno. Na época, eu era secretário de Ciência e Tecnologia aqui do Distrito Federal. Tinha a convicção de que precisávamos oferecer capacitação e, sobretudo, algo que a população de baixa renda não teria acesso de forma rápida à inclusão digital. O Brasil escondia uma grave crise, mas aparentemente fazia de conta e divulgava um futuro de desenvolvimento e de bonança. Antes de começarmos a cerimônia, um garoto de 15 anos me procurou e disse que queria falar comigo. Não vou falar o nome dele aqui, não posso, mas digo para todos vocês, senhoras e senhores, que naquele dia a minha vida mudou. Se eu tinha certeza do que estava fazendo, eu tinha essa certeza. Eu não tinha ideia do quanto aquilo poderia mudar a vida de uma família, uma história. Pois bem, esse menino me procurou para dizer que tinha feito sua inscrição e que esperava poder, com aquele curso, mudar o curso de uma história familiar sofrida. Sua família tinha perdido 4 pessoas por assassinatos, 3 jovens e um adulto. O que ele queria mesmo era mudar a sua história, e a educação era a sua arma. Digo-lhes que naquela noite não dormi. Foi numa noite difícil. A abordagem daquele jovem não foi serena e nem tampouco gentil. Como ele chegou e como me falou, não era conversa, tratava-se de uma cobrança que ele tinha toda a razão de fazê-la. Liguei para cada coordenador, pedi dedicação e, sobretudo, amor ao que estavam fazendo. Vi que tínhamos uma obrigação maior do que imaginávamos. E que obrigação maravilhosa, senhoras e senhores. Tinha uma arma especial que aquele menino nos colocou nas mãos para mudar o seu mundo, como o conhecimento e a educação, e mudou.
Ele sabe que estou falando de sua história e de sua vida, que se transformou, mas ele não sabe o quanto mudou minha vida e a minha história. Poucos sabem, essa história começou há muitos anos. Para isso, eu peço-lhe que ouçam e reverenciem aqueles que fizeram a história que mudou a vida de muita gente. Só não mudou mais porque governos entram e saem, mudam parâmetros de acordo com seus interesses. Isso influencia ações, trabalhos e, sobretudo, quem está no poder. Erramos muito, acertamos em muitos momentos, mas hoje temos a oportunidade de acertar o tempo todo para a nossa terra e para a nossa nação. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, foi e tem sido a mola motora da capacitação para os jovens e adultos de todo o Brasil. O SENAC completa 70 anos de serviços prestados. São 70 anos de dedicação à educação profissional do Brasil. Aqui no DF, são 52 anos em serviços prestados à nossa capital. Foi no SENAC que, em cada canto desse país, muitos jovens começaram uma vida de sucesso. Foi no SENAC que muitos homens e mulheres, hoje profissionais e pais de família, iniciaram uma nova história de vida. Foi o SENAC que ofereceu mão de obra capacitada para desenvolver o comércio e o setor de serviço do nosso país. Não vou aqui contar história, mas vou dizer de muitos que lutaram por essa instituição e deixaram um legado importante para a história do desenvolvimento do Brasil. É por vocês que aqui estão e é por vocês que estarão ajudando a desenvolver este país que nós, brasileiros de cada canto, prestamos essa homenagem aqui no Senado da República. Muitas histórias aqui serão contadas, muitos a homenagear, muitos a reverenciar. Hoje, aqui nessa Casa de Leis, vamos fazer algumas homenagens, sabendo que nem de perto estaríamos trazendo todos aqueles que acreditaram e lutaram pela economia livre e pujante em nosso Brasil. Para aqueles que nos anos 40 já pensavam em uma economia aberta e moderna, fazemos essa sessão. Esses homens e mulheres precisam ser reconhecidos, admirados e, acima de tudo, um espelho para os novos tempos. Para os de ontem e de hoje, nosso agradecimento e nossa homenagem. Em primeiro lugar, eu quero homenagear os primeiros que aqui chegaram em 1967 para instituir as delegacias da CNC, SESC e SENAC, na capital da República. Para isso, foram designados Roberto Renier e Marta von Dollinger a estabelecer em nossa capital a representação do setor produtivo do comércio e da indústria do país. Criaram aqui a delegacia do SENAC em Brasília. Foram os pioneiros, fincaram um pé por aqui. E por isso, neste momento, eu quero, em nome de sua família, a nossa servidora de carreira do Senado, Marta, dos primeiros comerciantes e comerciários, saudá-los e homenageá-los em nome desse casal que tanto lutou pela nossa capital e nosso país. Nessa oportunidade, temos ainda a honra de homenagear brasileiros e brasileiras do Distrito Federal, que em nossas instituições e por meio delas têm nos representado em diversos momentos, mas acima de tudo, nos orgulham e nos fazem sentir que o trabalho desenvolvido pelo SENAC é de excelência e mira o futuro da inovação. Assim, hoje, nesta sessão solene, nós vamos celebrar quem já chegou lá. Vamos homenagear quem pôde, pela luta e exemplo, mostrar que o futuro está bem ali, pertinho. Basta querer atravessar a rua e procurar. Quero ainda pedir aos nossos representantes do SENAC que falem, que expliquem sobre um de nossos melhores programas, que é o Jovem Aprendiz. Peço-lhes
que deixem fones, zap, e-mails, para aqueles que mais necessitam possa ter a oportunidade de suas vidas. E para finalizar, é importante lembrar a frase de Graham Bell, o inventor do telefone, que disse, abre aspas, não ande apenas pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros já foram. Obrigado a todos que traçaram um novo caminho aqui na nossa capital da República. Agradeço os aplausos, mas agora vamos aplaudir quem pode nos representar neste momento. Eu quero chamar aqui as pessoas que vamos homenagear. Essa homenagem vale para quem está aqui e também para aqueles e aquelas que muito fizeram e já se foram. Chamo os professores Edi Bender, uma catarinense lutadora, é diretora da Federação do Comércio, da FEComércio do DF e conselheira do SENAC DF e também do SESC DF. Edi recebe essa homenagem em nome de seus pais, fundadores do SENAC em nosso país. Convido também aqui Sônia Aiko Takata, docente do SENAC, conquistou em 2018 a medalha de ouro no Salão Internacional de Restaurantes, Hotelaria e Alimentação. Um dos mais prestigiados e importantes eventos do ramo de food service. Em 2019, integrou a equipe da Copa do Mundo da Confeitaria, que aconteceu em Lyon, na França. Sônia é formada em desenho industrial, se apaixonou pela confeitaria há 19 anos e desde então vem colecionando prêmios, docente do SENAC DF há mais de 7 anos. Muito aos ex-alunos premiados, nossas mais sinceras homenagens. Convido também Renata Araújo Rodrigues Bezerra, do SENAC, fez o curso técnico de enfermagem, foi premiada em primeiro lugar nacional na Olimpíada do Conhecimento em 2014 e obteve o maior índice técnico da categoria no ano de 2014. Hoje é graduado e pós-graduado em enfermagem, atua em unidade de terapia intensiva pediátrica, além de ser professora do SENAC no mesmo curso pelo qual foi aluna. O sonho de Renata é ajudar a transformar mais vidas por meio da educação. Muito bem, Renata. Cadê a Renata? Convido também Jéssica dos Santos Cardoso Pacheco, egressa do curso técnico de enfermagem, obteve o primeiro lugar nacional da Olimpíada do Conhecimento em 2012 e o maior índice técnico da categoria. Representou o Brasil na WorkSkills, maior evento de educação profissional do mundo, na Alemanha, em 2013. Jéssica é ex-aluna do SENAC do DF.
Hoje é servidora pública da Secretaria de Saúde do DF e atua em obstetrícia, maternidade, faz graduação pela Universidade de Brasília. Parabéns, Jéssica. Convido ainda Michele Oluquemi dos Santos, ex-aluna do curso técnico de enfermagem pelo programa SENAC Gratuidade, PSG. Realizou campanha, uma grande ação em parceria com os organismos internacionais para a valorização da vida e dos profissionais de enfermagem. É ex-aluna e atua em enfermagem na área de cirurgia. Muito bom. Parabéns. Parabenizo os gestores e todos os colaboradores dessa instituição, que é o principal agente de educação profissional voltado para o comércio de bens, serviços e turismo do país. O SENAC faz parte da história do DF e contribui fortemente para a formação de mão de obra qualificada e, principalmente, de cidadãos conscientes de suas responsabilidades diante do mundo do trabalho e da sociedade brasiliense. Parabéns a todos. Quero aqui registrar a presença dos alunos jovens aprendizes de vários segmentos aqui do SENAC DF. Quero registrar também a presença do senhor Paulo Orlando, vice-presidente financeiro da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Distrito Federal, FEComércio. Também o vice-presidente da FEComércio DF, senhor Álvaro Silveira Júnior. Também o presidente do Cid Loterias, senhor Antônio Simoneto. Registrar também a presença dos alunos da Escola SENAC Taguatinga, alunos do restaurante dos senadores, também aqui do SENAC DF, e registrar também e agradecer o coral do Senado Federal. Convido agora também para fazer uso da palavra o seu presidente da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Turismo do DF, FEComércio DF, e também dos conselhos regionais SENAC e SESC, senhor Francisco Maia Farias. Boa tarde a todos. Queria saudar inicialmente o senador Salci, o nosso amigo, companheiro, irmão, requerente dessa sessão de homenagem aos 52 anos do SENAC, em nome do qual saúdo todos os membros da mesa presente. Quero saudar também todos os jovens aprendizes que estão aqui presentes, nos prestigiando. Quero saudar também os presidentes de sindicatos, o diretor da FEComércio, todos os meus amigos queridos, minha filha Valéria, que está aqui me prestigiando, e todas aquelas pessoas que muito admiram o trabalho que o SENAC realiza em Brasília. Há 52 anos, os empresários do Distrito Federal se dedicam à tarefa de educar, formar mão de obra e gerar empregos. Essa é a missão do SENAC. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial é uma linha auxiliar dos poderes públicos no permanente combate ao desemprego e ao aprimoramento da qualidade profissional. Hoje o mundo se abre para a nova era da informação digital. Em poucos anos, dezenas de novas profissões vão ser criadas e muitas transformadas pela tecnologia da informação. O SENAC preparou-se ao desafio e oferece ao trabalhador as ferramentas do futuro.
Esse meio século de dedicação ao ensino e à criação de oportunidades nos enche de orgulho e enorme prazer cívico. Transformamos e mudamos destinos. Nossos casos de sucesso são a alegria humana que dividimos com milhares de famílias que hoje vivem mais felizes. Meu maior orgulho hoje é presidir a Federação do Comércio de Brasília e, com isso, poder celebrar o aniversário do SENAC. Obrigado mais uma vez ao senador Isaci Lucas, obrigado ao Senado Federal e obrigado a Deus por esse momento. Antes de passar a palavra ao próximo orador, eu recebi aqui algumas palavras do Dr. Roberto Carlos Renier e também da senhora Erna Marta. Não é sem profunda emoção que assistimos, ainda que à distância, a homenagem prestada por essa casa aos 52 anos do SENAC DF Brasília, de cuja história pretérita fizemos parte desde a primeira hora, quando, em maio de 1966, recebemos do então presidente da Confederação Nacional do Comércio, senador Gessé Pinto Freire, a desafiadora missão de implantar na nova capital do país uma delegacia do Departamento Nacional do SENAC. Não compreendemos de imediato a grandeza da missão que nos estava sendo confiada. Só quando colocamos pés naquele terreno árido, de vegetação agreste, e nos incorporamos ao mutirão formado pelos operários da construção civil, por pequenos empresários, profissionais liberais, trabalhadores em geral, funcionários públicos e pelos poucos políticos que à época acreditaram e apostaram no sonho de um grande visionário, foi que percebemos a dimensão da tarefa que teríamos pela frente. A experiência de criar uma instituição do ponto zero, numa cidade em construção, foi única, desafiadora e inesquecível. Quem viveu aqueles momentos guarda ainda na memória as fortes lembranças de um tempo em que todos se irmanavam no ideal comum e que a solidariedade e a convivência humana era o grande alento para amortecer as saudades que, por vezes, acometiam os pioneiros naquela inusitada obra. O SENAC de Brasília era uma instituição única no gênero, empenhada no esforço coletivo para suprir as lacunas mais urgentes com relação à formação de pessoal para as diversas ocupações que surgiam em cada dia. Nesse sentido, o SENAC teve o privilégio de ter dado sua contribuição para a construção dessa cidade com o seu trabalho pioneiro e desbravador na qualificação de profissionais para a área do comércio de bens e serviços. Por suas salas de aula, milhares de pessoas vindas dos rincões do Brasil aprenderam uma profissão, aperfeiçoaram seus conhecimentos, ampliaram universos de suas competências. Inúmeros profissionais liberais passaram pela instituição naquela época, dando seu esforço, a sua energia, inteligência e motivação, contribuindo para este SENAC hoje homenageado nesta casa. Ao longo desses 52 anos, a instituição passou por muitas mudanças necessárias ao seu desenvolvimento e adequação aos novos tempos e às grandes transformações que se processaram na sociedade moderna. Hoje, com a sua nova presidência e direção, vemos o SENAC de Brasília entre os principais agentes capazes de contribuir, via educação, para a construção de uma sociedade mais justa. Quanto a nós, pioneiros dessa empreitada, nos sentimos
reconfortados pela consciência do dever cumprido e com gratidão por todos que participaram dessa jornada. Roberto Carlos Renier, que é fundador e primeiro delegado do SENAC de 1967 a 1978. Edna Marta, responsável pela parte pedagógica da formação profissional e delegada do SENAC de 1978 a 1980, ano da transformação da delegacia em departamento regional. Convido também para fazer uso da palavra o presidente da Federação do Comércio do Estado do Pará, senhor Sebastião de Oliveira Campos. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar o senhor senador, presidente desta sessão, autor do requerimento que homenageia o SENAC no seu Distrito Federal nos seus 52 anos. Muito obrigado, senador. Saudar o presidente, meu colega da Federação do Comércio do Distrito Federal, Francisco Maia Farias. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Saudar o diretor regional do SENAC do Distrito Federal, meu colega de sindicato de material de construção, diretor regional do SENAC, Antônio Tadeu Peron, que fui rever aqui depois de encontros de diretores e presidentes de federação. Saudar o senhor Gustavo Henrique, que eu tinha tido o prazer de conhecê-lo, estou vendo novamente hoje, diretor de Educação Profissional DEP aqui do SENAC do Distrito Federal, a gerente de Relações Comerciais, estava aqui do meu lado, a doutora Margarete Bicalho, e saudar o representante da Confederação Nacional do Comércio, o senhor Antônio Henrique, sempre muito gentil, muito cordial quando me encontra. Eu me lembro de umas vezes que a minha mãe falava comigo, quando eu dizia que as coisas eram muito difíceis, e que ela, às vezes, comentava assim, eu achava difícil, ela dizia que era fácil, bastava fazer com carinho. Se eu dizia que no colégio eu estava passando dificuldade, ela dizia fácil, basta estudar mais. Então, essa mensagem, eu estava olhando os jovens ali, turma do Jovem Aprendiz, do SENAC, e eu queria saudar a vocês, dizendo que vocês são felizados, são contemplados com este curso de aprendizagem, porque é um caminho que vocês têm na vida para vocês seguirem o caminho do bem. Porque muitas vezes na idade, eu já passei por essa idade, que vocês, a gente não tem noção do sentido e do destino que a gente vai ter. Às vezes um destino que não é o que vocês querem, às vezes um destino errado. E vocês hoje estão recebendo essa transformação nas vidas de vocês. Eu, a semana passada, estava numa reunião no Comando Militar do Norte, lá em Belém, e o general, quando foi falar para nós, o general comandante da 8ª Região Militar, fez questão de comentar que ele se sentia muito honrado por estar ali na presença dos diretores do SENAC, da Federação do Comércio, e se sentia com saudade do tempo que ele fez o curso de datilografia. Então, vocês, jovens que estão aí, são o futuro. Hoje eu estou vendo vocês, como eu estou me vendo aqui, na tribuna do Senado,
Acho que Deus tem um projeto para cada um de nós, né? Eu nunca imaginei que fosse ser presidente do Sindicato de Material de Construção, que fosse por ser presidente com muita honra da Federação do Comércio e também, consequentemente, do Conselho Regional do SENAC, e poder estar aqui nessa tribuna e poder falar para essa plateia seleta e poder falar para esses jovens aprendizes. Eu queria parabenizar o SENAC do Distrito Federal por esses 52 anos, parabenizar você, Francisco Maia, e toda a sua equipe, todos os seus diretores, pelo zelo, pelo carinho, pela competência que vocês têm para fazer com que esse SENAC cada dia mais sirva de conceito para todo o Brasil. Eu posso até me proclamar como representante dos presidentes de federações que, por motivos pessoais, profissionais, não puderam estar aqui presente, e eu fico feliz por estar aqui e ser convidado para poder fazer uso dessa palavra. Saudar a plateia que está aqui e dizer da felicidade que estou tendo nesse momento de dar essas palavras a todos vocês e aos telespectadores da TV Senado. Muito obrigado mais uma vez, senador. Parabéns ao SENAC do Distrito Federal. Quero registrar aqui a presença da nossa amiga deputada federal, Paula Belmonte. Paula, seja bem-vinda à nossa casa. Quero registrar também a presença dos conselheiros aqui do SENAC DF, senhor Célio Ferreira de Paiva e o senhor Francisco Messias Vasconcelos. Passo a palavra agora ao diretor regional do SENAC, senhor Antônio Tadeu Peron. Por que ela não... Boa tarde a todos. Minha especial saudação ao presidente da mesa, os senadores Alci Lucas. Saúdo também o presidente do Sistema FEComércio, Sesc Senac, o senhor Francisco Maia. Ao tempo que ainda cumprimento o senhor Sebastião, meu amigo, presidente da Federação do Pará, o diretor de Educação, Gustavo Escobar, a gerente de Relações Comerciais, a senhora Margarete Bicalho, e o representante da CNC, o Antônio Henrique. Estamos hoje aqui para comemorar mais de meio século de existência do SENAC. Meio século de existência no Distrito Federal. Meio século apresentando resultados que só nos enche de orgulho de fazer parte desta história. Pessoas, simplicidade, inovação e cultura formativa. Esta é a essência da nossa atividade. O SENAC DF recebe esta homenagem com uma lista enorme de gratidão. Se fôssemos citar todos os que contribuíram com o SENAC, provavelmente passaríamos o tempo todo desta sessão destacando aqueles que de alguma forma estiveram presentes. Porém, não poderíamos deixar de citar os conselheiros que participaram desta jornada por 52 anos, bem como os empresários, financiadores do nosso sistema e os funcionários que compõem e constroem a cada dia um legado de sucesso e de transformação de vidas. É com mesma gratidão que nos reportamos a esta sessão solene, pela homenagem que nos está sendo feita de forma tão carinhosa e respeitosa. Nos sentimos acolhidos por esta casa e, mais que isso, valorizados pelo trabalho que desempenhamos.
Podemos enumerar uma gama de cases de sucessos profissionais oriundos da nossa formação técnica que hoje se destacam no cenário nacional e internacional. Entre eles, grandes chefes de cozinha, estilistas de moda, profissionais da área de saúde e da área de beleza, como hoje aqui demonstrado. Sim, temos grandes destaques, mas nos enche de orgulho também as histórias daqueles profissionais que fizeram cursos básicos, como de cabeleireiro, manicure, barbeiro, entre outros, e tiram o sustento de suas famílias de forma honrosa e vitoriosa. O SENAC também tem ampliado a abrangência de sua atuação, seguindo caminhos dos quais inicialmente não se havia imaginado, sem perder a sua linha de formação de mão de obra qualificada, e agora também atua com os menores apreendidos pelo regime do sistema socioeducativo. Trabalho de tamanho sucesso que, em pouco espaço de atuação, já se cogita ampliação para os presídios femininos. Assim, reafirmamos, o SENAC é um caso de sucesso em todo o território nacional há 73 anos. E o nosso SENAC do Distrito Federal ganha agora um novo olhar. Um novo SENAC ressurge, porém fazendo as mesmas coisas, mas de forma diferente. E agora, com a chegada do presidente Francisco Maia, um novo olhar se volta para o SENAC do Distrito Federal. Um viés empresarial na forma de administrar. Certamente nos colocará num patamar de realizações muito maior do que até hoje produzimos, sem que percamos a qualidade de ensino entregue, sem perder o rumo estabelecido há muito tempo, formar pessoas, transformar vidas por meio da educação. Dados nada mudam, fatos é que fazem a transformação, e o SENAC do Distrito Federal é um fato vivo presente há 52 anos na vida dos brasileiros. Muito obrigado. Convido também para fazer uso da palavra o diretor de Educação Profissional do SENAC DF, Gustavo Henrique Escobar Guimarães. Boa tarde a todos. Quero, nesta ocasião, inicialmente saudar o senhor senador Exalci, quem preside esta sessão, Francisco Maia, o nosso contundente presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal, que, dentre outras coisas, tem provocado a convergência e a integração das entidades, ao nosso colega Sebastião de Oliveira Campos, presidente da Federação do Comércio do Estado do Pará, ao grande amigo Antônio Tadeu Peron, nosso diretor regional, a Margarete Bicalho, a nossa gerente de Relações Comerciais, e também o dileto amigo Antônio Henrique, na ocasião representando o nosso presidente Tadros, da qual eu aproveito para estender a referência, apesar da ausência, ao nosso professor Valdeci, ao nosso Gastão, a Sidney Cunha, diretor nacional do SENAC, e a Eládio Prado, fiéis, militantes, contundentes por uma educação profissional da melhor qualidade. Para falar nesta sessão, diante de tantos olhares, de tantos semblantes, uma das melhores coisas que pode acontecer à vida de alguém é ele não perder a oportunidade de sempre agradecer. E eu quero começar agradecendo. Agradecendo primeiro, porque há 70 anos, naquele que depois denominou-se a Carta Econômica pela Paz Social, os empresários escolheram contribuir e imprimir ações de convergência para o desenvolvimento do nosso país. Parte desse desenvolvimento se deu aqui, graças à atuação dos nossos conselheiros e essa também convergência de esforços.
A nossa proposta educacional, ela nasce no entrecruzar de dois direitos fundamentais e inalienáveis: o direito à educação, o direito ao trabalho, e a nossa preocupação, acima de tudo, não por acaso, é fazer com que, além desses 52 anos, venham tantos outros mais. Para além de ajuizar que história foi essa, que me parece muito bem ilustrada por todos aqueles que aqui fizeram uso da palavra, estamos dispostos a uma nova história. A uma nova história de convergência, de complementariedade, de políticas públicas que venham também conosco construir um cenário de país, a começar pelo Distrito Federal diferente. E que, acima de tudo, aquilo que se fala hoje em todas as esferas da educação, sobre as competências socioemocionais, nós fazemos isso há 70 anos. A nossa preocupação, para além de apertadores de botões, das quais as críticas incidiam sobre nós quando da época industrial, o nosso papel é criar vácuos, criar ausências, para provocar caminhos e possibilidades nesses que nos assistem, que não por acaso eu os deixei por último, para agradecê-los por fim. A nossa história, ela se dá não mais apenas pela educação. A nossa história se incumbe de promover mobilidade social e transformação de vidas. A educação acabou se tornando para nós, que tão bem fazemos, meio de um mundo novo, meio de uma vida diferente, endossado, por sua vez, nas escolhas das nossas marcas formativas. Nos preocupamos com um aluno que seja sujeito do seu processo de aprendizagem e que, acima de tudo, responsável pela consequência das suas escolhas. Escolhas essas em que nós nos preocupamos que sejam embebida, provocada pela atitude colaborativa, atitude empreendedora, atitude sustentável, uma visão crítica do mundo e um domínio técnico-científico. Nós, que aqui estamos, além de provocar ausência, precisamos criar condições para que as pessoas, esses nossos alunos, não cheguem aonde nós queremos que eles cheguem, mas que cada um deles escolha o melhor que pode ser. Assim é o SENAC, assim é aquilo que vimos nos tornando. Não somos nada além e nada aquém de tudo que ainda podemos ser. É um eterno devir, é um fazer a ser, é um aprendizado que nasce da prática para dar respostas ao nosso setor produtivo. Obrigado aos nossos conselheiros e aos nossos alunos, aos nossos funcionários, não por acaso deixado em último plano, porque a emoção embargaria a minha voz. Muito obrigado pelo que vocês fazem. Convido também para fazer uso da palavra a gerente de Relações Comercial do SENAC-DF, Margarete Bicalho. Boa tarde, senador Isalci Lucas. Gratidão pela homenagem e amizade ao SENAC. Boa tarde, senhor Francisco Maia, nosso querido presidente. Boa tarde, senhor Sebastião de Oliveira Campos, presidente da Federação de Comércio, Bens e Serviços do Pará. Boa tarde, meu amigo diretor Antônio Tadeu Peron, ou melhor, nosso amigo. Boa tarde, senhor Gustavo Henrique Escobar Guimarães, nosso querido diretor. Boa tarde, amigos do SENAC. É um privilégio de Deus trabalhar em uma empresa que há 52 anos educa pessoas, transforma vidas, realiza sonhos. E eu, em nome de todos os funcionários do SENAC-DF, que não só vestem a camisa da empresa, mas também tatuaram essa logomarca no coração, quero dizer como é grande o nosso amor pelo SENAC. Muito obrigada. Convido também para fazer uso da palavra o representante da Confederação Nacional do Comércio, CNC, Antônio Henrique Borges de Paula. Vai lá.
em nome da maior liderança do setor empresarial, da área de comércio, de bens, serviços e turismo, o empresário, presidente da CNC, José Roberto Tadros, do Sidney Cunha, diretor-geral do SENAC, eu gostaria de trazer deles o agradecimento, senador Isaías, pela esta justa e importante homenagem que Vossa Excelência está prestando ao SENAC. Ao longo dos anos, acompanhamos o trabalho de Vossa Excelência, sempre defendendo a educação, em especial a educação profissional. Ainda como deputado federal, senador, me lembro de uma importante homenagem que Vossa Excelência fez ao SENAC Nacional e, durante todos estes anos, com essa importante bandeira, garantindo esses dois direitos que estão contidos na Constituição, que a educação profissional proporciona, que é o direito à educação e ao trabalho. Parabéns, muito obrigado. E eu gostaria de também aqui trazer as felicitações pelo brilhante trabalho exercido por essa equipe do SENAC Distrito Federal, a nossa grande liderança, Francisco Maia, a quem eu gostaria de estender e cumprimentar a todos, na figura do diretor do SENAC Regional, Tadeu Perum, diretor de Educação, Gustavo, e todos os demais companheiros que fazem parte da história do SENAC Distrito Federal. Temos acompanhado, senador, muito atentos às discussões dessa casa, que com certeza vão fazer uma grande diferença na mudança do nosso país. E com muita felicidade temos observado a aproximação dos indicadores dos países da OCDE e a aproximação do Brasil junto à OCDE. E ao olharmos para a educação profissional, na média, senador, no mínimo 50% dos jovens que fazem parte dos países da OCDE têm acesso à educação profissional. Imagine Vossa Excelência, no mínimo 50%, alguns países chegando a 68%, a 70%, como a Alemanha. O Brasil, infelizmente, apenas 10% dos jovens têm acesso à educação profissional. Nós precisamos, senador, de pessoas como Vossa Excelência e os demais senadores que sabem da importância da educação profissional para o nosso país, defendendo essa bandeira como Vossa Excelência vem defendendo, e a quem eu gostaria de pedir a todos os alunos aqui, aprendizes, alunos do SENAC Distrito Federal, os alunos que trabalham aqui no SENAC, nos nossos restaurantes que servem a Vossa Excelência, uma salva de palmas, Vossa Excelência, pela sua iniciativa e parabéns. Boa tarde a todos. Queria saudar inicialmente o senador Salci, o nosso amigo, companheiro, irmão, requerente dessa sessão de homenagem aos 52 anos do SENAC, em nome do qual saúdo todos os membros da mesa presentes. Quero saudar também todos os jovens aprendizes que estão aqui presentes, nos prestigiando. Quero saudar também os presidentes de sindicatos, o diretor da FEComércio, todos os meus amigos queridos, minha filha Valéria, que está aqui me prestigiando, e todas aquelas pessoas que muito admiram o trabalho que o SENAC realiza em Brasília. Há 52 anos, os empresários do Distrito Federal se dedicam à tarefa de educar, formar mão de obra e gerar empregos. Essa é a missão do SENAC. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial é uma linha auxiliar dos poderes públicos no permanente combate ao desemprego e ao aprimoramento da qualidade profissional. Hoje o mundo se abre para a nova era da informação digital. Em poucos anos, dezenas de novas profissões vão ser criadas e muitas transformadas pela tecnologia da informação. O SENAC preparou-se ao desafio e oferece ao trabalhador as ferramentas do futuro. Esse meio século de dedicação ao ensino e à criação de oportunidades nos enche de orgulho e enorme prazer cívico. Transformamos e mudamos destinos.
Nossos casos de sucesso são a alegria humana que dividimos com milhares de famílias que hoje vivem mais felizes. Meu maior orgulho hoje é presidir a Federação do Comércio de Brasília e, com isso, poder celebrar o aniversário do SENAC. Obrigado mais uma vez ao senador Isalci Lucas, obrigado ao Senado Federal e obrigado a Deus por esse momento. Bem, eu quero dizer da minha alegria, é uma honra muito grande presidir uma sessão em homenagem ao SENAC, uma instituição que é referência na qualificação profissional. Nós que temos lutado muito aqui na Casa, no Congresso, para exatamente melhorar e dar oportunidade aos jovens na capacitação profissional. Eu tive o privilégio de aprovar e relatar o Pronatec, fui agora o presidente da comissão que aprovou a reforma do ensino médio e que a partir do ano que vem as escolas públicas estarão, todas as escolas públicas e privadas, mas em especial a escola pública estará ofertando um itinerário profissional para todos os alunos que queiram fazer a educação profissional. Eu não tenho nenhuma dúvida da importância, como foi dito aqui pelo Antônio, os países desenvolvidos, dificilmente você vai encontrar um país que tem menos de 50% de jovens fazendo curso técnico. E no Brasil não conseguimos chegar ainda nos 10%. Avançamos um pouco, voltamos atrás, mas ainda existe muito o que fazer. Mas tenho certeza que a partir do ano que vem, com a implementação do itinerário de educação profissional, nós vamos ter aí muitos alunos, muitos jovens tendo essa oportunidade. Nós hoje vivemos um momento difícil, que a geração nem não estudam, não trabalham, exatamente por falta de oportunidade. Hoje de manhã, eu fiz um discurso de uma formatura que participei sobre o empreendedorismo nas escolas. Eu vi 4 escolas que participaram de um projeto que já existe em Brasília há 15 anos, do JA, Junior Achievement, onde 80 alunos fizeram, durante 15 semanas, um curso de empreendedorismo na escola, onde tiveram a oportunidade de criar a sua empresa, eleger seu presidente, seus diretores, definir o produto a serem feitos, o marketing do produto, a venda do produto, foram vender no shopping, então se tornaram empresários já no 2º ano do ensino médio. E é esse o grande desafio que nós temos na educação. Nós precisamos criar a cultura do empreendedorismo nas escolas. Os nossos jovens não querem mais ser empregados. Nossos jovens querem empreender. Aprovamos aqui semana passada, estamos aguardando a sanção da lei da liberdade econômica, onde houve realmente, eu como contador que sou também, sofri muito. Nesse país ainda existe a cultura de criminalizar o setor empresarial, de criminalizar os empresários. Nossos jovens não têm a cultura da poupança, não conhecem a questão financeira, não conhecem o mundo real. Então nós temos esse grande desafio e o SENAC é uma referência para nós da formação profissional. Portanto, há uma perspectiva muito grande, eu espero que a gente consiga. Estamos avançando um pouquinho na melhoria da qualidade da educação. Nada acontece que não seja através da educação. Portanto, essa é a nossa grande luta aqui nessa casa. Então, por isso que eu tenho o SENAC, como também o outro Sistema S, o SENAI, o SENAT, como referência na educação profissional. Nós não podemos admitir que nenhuma interferência política naquilo que está dando certo. E o Sistema S, em especial, o SENAC, SENAI, SENAT, tem realmente, dá um orgulho muito grande para nós na formação profissional. Então, contem conosco, pode ter certeza. Nós não vamos deixar destruir aquilo que funciona no nosso país. Eu ainda quero aqui registrar e agradecer a presença também de outras pessoas, em especial aqui o nosso conselheiro também,
da FEComércio, Antônio Fernandes Souza Filho, conselheiro do SENAC, diretor da FEComércio, Francisco Messias Vasconcelos, os nossos conselheiros, conselheiro do SENAC, a diretora-presidente da Federação dos Trabalhadores em Turismos, Hospitalidade do Distrito Federal, a senhora Vera Leda Ferreira de Moraes, o senhor Amadeu Ceciliano, o senhor Fernando Bezerra da Silva, o presidente em exercício da FAP-DF, Federação da Agricultura e Pecuária do DF, o senhor Fernando César Ribeiro, o diretor regional do SESC-DF, senhor Marco Túlio Chapar Rodrigues Rocha, representando aqui o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o DF, Sindicato Varejista, e diretora administrativa, né, que é a nossa Bernadette Martins, e também a presença do meu querido amigo Ataíde, da FEComércio, que eu conheci na Ponto Frio Bonzão ainda, quando eu trabalhei no Banco Mineiro do Oeste, em 1970, aqui no Distrito Federal. Gente, agradeço muito, né, a presença de todos e a todos os convidados, de forma especial os nossos alunos do SENAC, os jovens aprendizes, também os servidores e educadores do SENAC, porque sem eles também nada disso estaria acontecendo. E declaro, então, encerrada a nossa sessão solene. Obrigado pela presença.